Fábio Sormani, que ontem falava que hoje o São Paulo vai jogar mais que o Barcelona, que o Bayern de Munique e o Real Madrid juntos. Estreia do Dorival, pega o lanterna do campeonato. Aí, Sormani, o que aconteceu? Sormani, ontem, Fábio Sormani, São Paulo ganha hoje? Ombrinho para ele. Com o Dorival. Vai mudar tudo no São Paulo. Vocês vão ver. Eu conheço o Dorival, vai ter o dedo do Dorival nesse time. Teve, não sei aonde, mas teve. Agora pergunto pra você, Fábio Sormani, o que aconteceu com o São Paulo ontem? Vai empatar com o Atlético Mineiro no Morumbi? Já melhorou, já deu pra ver que melhorou, já tem saída, já tem... Agora fala aí, ô cidadão Kane. O que eu disse ontem aqui, e vou repetir, é o seguinte: o São Paulo precisava ganhar ontem, de qualquer maneira. E de preferência mostrando alguma coisa, e não o futebol, como a gente sabe que o Dorival vai fazer esse time do São Paulo jogar. Agora, não deu certo. Foi lamentável empatar com o Atlético Goianiense, e esse gol aí, o Prato está 20 centímetros impedido, tá? E nós mostramos isso hoje de manhã no Bom Dia Fox, a Nadine falou sobre isso. Lance difícil, né? Um lance muito Tá no meio de outros dois jogadores. Agora, que culpa tem o Dorival se o Cueva faz uma assistência dessa? O mesmo Cueva que não quis descer a serra e ir pra Santos porque não queria ficar no banco. Que golaço do Marcinho. Esse gol foi muito bonito. O goleiro deu uma mão. Esse gol e o último gol aí do Everaldo. Do Everaldo. O Everaldo é o melhor jogador do Atlético Goianiense, estava no banco. Agora, gente, o São Paulo hoje tem técnico. Vamos esperar um pouquinho mais para ver o que esse time vai fazer. Se continuar desse jeito, nessa malemolência, o São Paulo, os jogadores vão precisar dar uma resposta para a torcida, gente. E calcanhar. Vão precisar dar, porque aí vai passar necessariamente pelo campo de jogo. A vaia foi dura ontem, senhor. Exatamente. Pô, mas tem que vaiar. A vaia foi dura. Não, mas ô Pascoal, quando deu de público Tomar gol de calcanhar do Lanterna, para um pouco. 33 mil, 31 mil. Ô, Pascoal, ingresso mais barato. olha aí, o que foi isso aí? Ótimo público. Ô, Pascoal, você me perdoe, meu amigo, mas deixa eu te falar. Por pior que o São Paulo esteja, pegar o último colocado do campeonato, jogando no Morumbi, estreia de treinador novo, se a torcida Fazer um gol aos 38 e tomar um gol de calcanhar da pequena área. Foi o primeiro ponto do Atlético Goianiense fora de casa. Mas pera lá. Você precisa Não, só pra Não vou pontuar nada. Só pra concluir. Não é o Dorival, são os jogadores. Não, ele tá cobrando o São Paulo. A impressão que você deu aqui é que você já estava exigindo a demissão do Dorival. Eu entendi isso. Ficou bom ele fazer essa observação, mano, porque tava dando a impressão, e eu sei que você não estava fazendo isso, mas você se atrapalhou todo nesse início de programa, então ficou a impressão de que você estava cobrando o Dorival. E o futebol tem razão. depois de 3 minutos tá eu pronto. fico feliz que eles estão começando, porque o programa tem mais ainda chão pra caramba, porque daqui a pouco, anota, os dois vão dar piti. Eu não falei que tem que mandar o Dorival embora, gente, tá louco? O Dorival estreou ontem. Agora, que estreou mal pra caramba. Que os jogadores têm que dar uma o São Paulo resposta, ontem não jogou nada. E o que chama atenção é que quando estreia um treinador novo, você sempre vê algo a mais do time, aquela coisa, sangue novo, uma energia diferente. Não teve nada. O time do São Paulo foi ridículo ontem, ridículo. Não tem desculpa. Tanto quanto era com o Rogério Ceni. Não tem desculpa, não tem que dar. Começou. O Dorival também, estreou hoje. Não interessa, gente. É contra o Atlético Goianiense, cara. Então, eu acho que. É esse exatamente. o time que tá brigando. Então passa pelos jogadores. Pro time que tá brigando pra não Passa cair. pelos jogadores. Pro time que tá brigando pra não cair, seu Felipe Facincani, não ganhar do último colocado em casa. É ridículo. Não, é ridículo e mais do que nunca, né? Eu acho que o primeiro erro do Dorival nessa escalação, não é lógico, o trabalho dele está apenas sendo embrionário nesse exato momento. Mas voltar com o Cueva de titular, depois da atitude que ele teve domingo, porque eu não quero ir pro banco. Não quer ir pro banco por quê, amigo? Você tá acima do peso, não jogando nada, comprometendo o seu time dentro de campo e você quer se tornar o reizinho do Morumbi agora? Quem é você para ser reizinho do Morumbi? Não quero ir pro banco, eu vou escolher o jogo que eu quero. Ô amigo, menos. Jogador até porque, mais vaiado pela até torcida, porque, exatamente, até porque é um super valorizado. É um super valorizado. É um jogador nota 6 no máximo. E o São Paulo, ou no caso, muita gente, até pela carência de falta de bons jogadores, tem tratado o tal do Cueva como se fosse um baita craque, não é. Baita de um jogador mais ou menos. Menos Cueva. Dorival, tinha que ter dado uma segurada porque merecia.
ficar no banco de reservas e atleta que não tem comprometimento e respeito com os companheiros, porque deveria ter tido no final de semana, num clássico, um cara desse não é de muita confiança não, hein? Mas a treta não foi com ele, né, Facincani? Se fosse ele, o técnico do São Paulo, quando o Cueva disse aquilo, eu concordaria com você. Mas ele chegou agora... São Paulo, mano. Não, mas é que tá. Ele concordo, respeitou o São mas Paulo. Pascoal, Mas aí não cabe ao os treinador. companheiros. Não, mas aí não cabe ao treinador. O Dorival Desrespeitou chegou o São agora. Paulo e desrespeitou Mas aí, os Pascoal, companheiros. aí é uma Exatamente. medida administrativa. Deveria talvez aí o dirigente do São Paulo, até o próprio presidente, o Leco, descer lá e falar, Cueva, essa partida você vai ficar de fora por isso, isso e isso. O presidente Agora não escala Dorival... o time, mano. Como Perdão, não? o presidente, Como não? O presidente não Opa. escala time. Não, não escala não. Não, senhor. Não, Com escala o não. Dorival, o presidente vai escalar Imagina. time, tá louco. Peraí, não falei com o Dorival, mas se o presidente escalar time, escala Não sim. escala. Escala sim. Não escala. Opa. O Lucas, Não, se a gente O que fizer tem um de presidente que comparativo, tem gerência no trabalho de treinador não tá escrito, gente. se a gente fizer um comparativo aqui, Tá bom. Não, eu nunca vi. O Dorival Fala um não, caso que você sabe. O Juvenal, ele próprio disse que escalou o Ed Carlos na final do Mundial lá E aí, no Japão. e aí você pergunta pro Paulo Autuori, Ok, mas o e próprio pergunta Juvenal... pros jogadores do São Paulo, Eu tô falando... aí eles falam não, o seguinte... você me falou, cite um exemplo. Eu citei. Então. O próprio Juvenal declarou isso pra você, Então, inclusive. aí se você pergunta pros jogadores que estavam lá, não vou nem falar pro treinador, pergunta pros jogadores, os caras falam, pô, lógico que não, né? Bom, bicho? mas- Isso aí fazia parte do folclore Foi uma do Juvenal. declaração do Juvenal. Fala outro. o que eu, É de Carlos que joga no Olímpia do Paraguai. tá o no que eu banco tô de dizendo, Eu não sei o que eu isso aí. falo em relação ao Cueva é que no próprio elenco do São Paulo, apesar de ser um jovem jogador ainda, em maturação, mas é muito talentoso, o Lucas Fernandes é mais bola que ele. O Lucas Fernandes é mais bola e mais completo que o Cueva e não tem 0,20 da pompa que tem o tal do peruano, que é um atleta que já se mostrou com um lapso de confiança duvidosa. Porque um cara que abandona o time porque não quer ficar no banco de reservas, qual é o comprometimento, qual é o nível de confiança que você tem num cara desse? Qual é o respeito que ele tem no elenco? Os próprios jogadores olham o cara já de lado, ó. Então, mas isso daí- ô Facincani, aí eu vou fazer uma crítica dura à diretoria do São Paulo. Porque o próprio Lucão, que estava sendo vaiado pela torcida, a atitude dele foi muito menos grave do que a do Cueva. Quem afastou foi a diretoria. Ele chegou lá e falou, tudo bem, a torcida tá me vaiando, não se preocupem, daqui a pouco eu tô indo embora. E isso foi suficiente para a diretoria multá-lo e afastá-lo. Agora Errado, o jogador que concordo, se nega a jogar, concordo. aí a diretoria faz Concordo. vista grossa, porque é o Cueva. Olha, eu E aí, Lé? concordo com tudo que você falou, com o Felipe e com o Mano também. Eu acho que seria muito legal se o presidente de São Paulo ligasse aqui pra gente agora e desse satisfação não pra nós, mas pra torcida do São Paulo. Que vaiou o Cueva ontem Que vai fortemente. atendendo a sua sugestão. Jogou mal? Pega no pé. Então eu acho que o presidente de São Paulo, o Leco, deveria agora passar a mão no telefone e ligar pra gente. Entrar no ar aqui no rádio e dar uma satisfação pra torcida de São Paulo. Você tem razão. Por muito menos. Ou o Pinotti. Ou o Pinotti, isso. O diretor de futebol. diretor lá, remunerado e tudo exatamente. mais. Eu vou pedir pra por muito produção. muito menos, como falou o Mano, O Lucão o foi na Lucão frente dele. foi banido. Escantearam o cara. Execrado do São Paulo. Só porque ele falou assim, vocês estão chateados? Não precisam ficar, daqui a pouco eu tô indo embora. O outro se nega a jogar em Santos, um jogo muito pior. super importante. Clássico. O cara se nega. E no jogo, qual é o prêmio dele? No jogo seguinte ele é titular. Então, produção, tenta entrar em contato aí, o senhor Mano e o Mano estão pedindo, entre em contato ou com o Vinícius Pinotti ou com o Leco, né? Tentem aí para ver se eles entram no ar para explicar isso aí, a qual os dois têm razão. Foi muito pior o que fez o Cueva do que fez o... Claro. Agora eu O menino Lucão não falou nada demais. Não, Pode, Dorival não gente. queira, tava Mas aí quando pega o depois do coitadinho, jogo. que é o Lucão, que não tem mais força, fácil. dá a porrada e deixa quieto. eu acho Agora que quando tem pega de- o Cueva, aí fazem vista grossa, que absurdo. Eximiu o Dorival Júnior porque o cara chegou agora. Claro, chegou agora. A briga não foi com Não ele. é ele Ok. que A pode briga foi com punir ele. jogador. Agora, A diretoria que tem que ter feito isso. Agora, o problema do São Paulo também não é só o Cueva. Não. Pascoal, O time não... pô, como é que passa o São Paulo não ganha até Goianiense no Morumbi? O pior é o time não ter consistência. Faz 1-0, toma o gol de empate em seguida, faz o segundo gol aos 38 e toma esse gol de calcanhar, Que pertinho golaço, da hein? pequena área, Everaldo. Que aos golaço. 40 minutos. O Everaldo que saiu do banco de reservas, na minha visão, é o melhor jogador que tem o time do Atlético Goianiense na atualidade. O Walter começou jogando, e depois o treinador... O Walter não jogou mal, não, né? Não. O treinador Tudo bem. explicou que ele está com 95 quilos, 95 para 96, e tá com esse peso dá para jogar melhor do que com 102, 103. Ele tá 3 acima do peso dele que ele gosta, que é 93. Nossa Senhora. Ele tá, mas ainda mais, Walter tem mesmo 3 assim, eixos, fez uma boa partida. O time do São Paulo é completamente desconexo. O time do São Paulo joga com 2 volantes que ontem, apesar de tudo, né, só 3 jogadores foram aliviados pela torcida. Você vai falar que é o Jusilei, porque o senhor é fã. O Jusilei,
foi um aliviado pela torcida. Lucas Prato. E o Júnior. O Rodrigo lateral Caio foi esquerdo. vaiado? Todos. Sacanagem também. Que... Por que não pode voltar? O que o Rodrigo Caio pode fazer, gente? Só porque ele é bonitinho. Não é por causa disso, não. Aí sabe o que aconteceu? O Rodrigo Caio deve ser negociado nos próximos dias, deve ir embora. Tá bem próximo de ir Pra onde embora. que ele tá indo? Oi? Pra onde que ele tá indo? Pra Ele Rússia. tem uma proposta Na do Rússia. Zenit. Zenit. Aí o Rodrigo Caio daqui a pouco vai embora, aí a zaga do São Paulo vira um buraco pior do que tá, e vão falar, pô, o Rodrigo Caio faz falta, né? Aí vai ser Arboleda Fará e muita Lugano. falta. Arboleda e. Lugano que não foi nem relacionado ao outro Arboleda e banco. Pelo Aderlan. excesso de estrangeiros. Arboleda e Aderlan. Você acha que o Lugano deve estar feliz? Lugano no banco Não ontem. foi nem pro banco. Não, mas ontem, por não, excesso. Gente, mas o Paulo Lugano foi- tem que estar foi- feliz de Ô, Benji, já ter um contrato número de renovado. O Lugano não foi relacionado para a partida pelo número de estrangeiros que tava? estavam Prato, relacionados. Prato, Dois argentinos. Cueva, O Prato. Bufarini. Os dois argentinos, né? Bufarini e o Prato. Não, 3 os argentinos. O Bufarini também tava. E o Gomes. O Gomes, É. o Prato, 3. o Arboleda. o Arboleda e o Cueva. E o 5. Cueva, 5. Então você não pode relacionar o Lugano por causa disso. Não, você mas- pode relacionar, você não pode colocar Não, lá em mas campo. não Você vai falar. perderia Então- uma alteração. Só uma informação para vocês, a produção ligou para o Vinícius Pinotti, vice-presidente de futebol de São Paulo. Ele disse que o momento agora é de trabalhar e não de falar. Ah, que então não- legal. beleza, ó. Não, Agora vão. É isso que a torcida de São Paulo espera. É um direito Trabalho. dele não falar. tudo bem, É claro. um direito dele, tem que respeitar. Não, não, eu Agora acho nós vamos ligar, a produção vai tentar ver se o Leco quer falar. Mas é um direito dele. Claro, velho. claro. eu acho que nessa hora o dirigente se mostra dirigente. Nessa hora ele tem que vir a público e falar. E a declaração dele não seria Porque pra gente, né, falar senhor? na hora, Seria pra na hora que tá torcida. ganhando é que nem torcida que faz a festa na arquibancada, como quando o time tá vencendo. Tem que fazer quando tá perdendo, amigo. Quando tá atrás do marcador, é que o torcedor tem que ajudar na arquibancada. Não é, Porque Flamengo? quando tá vencendo, aí não precisa tá vencendo, pô. Quer dizer, a mesma coisa vale pro dirigente. Quando tá ganhando, ele vem a público da entrevista. Abre o sorriso e Esse traz sorrisão, os méritos pra si, é claro. Entendeu? Esse é Agora tipo que tem de que falar. dirigente. É fazer o que o Alexandre Matos fez essa manhã no Palmeiras. Depois nós vamos falar sobre isso. Esse é o momento. O que me Então, chamou seu a atenção- Pinotti, muito me desaponta a sua postura nesse momento. O que me chamou a atenção ontem, depois do jogo, foi a declaração do Dorival de que o São Paulo tem graves defeitos de conceito. Ou seja, se há um erro de conceito, aí entende-se um erro de planejamento. Quem que iniciou tudo isso no começo do ano? Conceito de jogo é uma coisa e planejamento é diferente. Não. Os conceitos do São Paulo estão completamente distorcidos porque o São Paulo começou com uma estratégia de jogo no começo do ano, passou por uma outra estratégia quando começou o campeonato e terminou a passagem do Rogério Ceni com os conceitos Mas foram o que os Quem jogadores- estava na mas, ô, coletiva Pascoal, ontem dentro do deveria ter conceito, perguntado mas- para ele. O que o senhor quer dizer com graves defeitos de conceito? Ô, Pascoal, o Alguém Dorival. devia ter perguntado isso pra ele. Ô, Pascoal, O Dorival. mas é o seguinte, dentro de um planejamento, você contrata o pacote, né? O pacote do planejamento existe o cara com aquele conceito. O planejamento foi feito em cima de um inexperiente. No caso, o inexperiente como técnico Rogério. não tinha Não o conceito ídolo, nenhum. não o ex-goleiro, o técnico Rogério era uma pessoa crua pro futebol, né? E deu no que deu. Ou seja, se a gente pega esse erro grave de conceito de planejamento junto os dois, a culpa é de quem apostou nisso. É de quem falou que tinha Facincani. coragem pra colocar no cara. Facincani. Coragem não tem nada a ver com Facincani, futebol. só para reportar para você, quantos jogadores o São Paulo vendeu? Quanto foi arrecadado pelo São Paulo? Sim, mais de 120 milhões. 180 milhões o São Paulo E não arrecadou. está contabilizado ainda do Rodrigo Caio. São 14 jogadores, o 15º está pronto para sair. onde eu quero chegar porque também. o Rodrigo Caio já aceitou a proposta do Zenit, já disse que topa, que tá afim, que vai embora, já disse para os caras do Zenit que tá afim, que topou a parada e agora o Zenit ficou de conversar com o São Paulo e definir o pagamento dos 15 milhões de euros que são pedidos pelo São Paulo na transação. Aí você vê nesse negócio a modificação que aconteceu no São Paulo. Você não dá para você botar tudo nas costas do Rogério Ceni. Aliás, o Rogério Ceni foi um grande para-raio para a diretoria do São Paulo. Grande para-raio, que esse para-raio não existe mais. Tanto não existe que ontem os jogadores foram vaiados pela torcida. Não tem mais o para-raio. Mas eles já O cara que viram segura a vaiado. onda, Mas o cara que mas segura a onda Pascoal, não tá mais lá. exatamente onde eu ia chegar. Além da inexperiência do Rogério, de ser um técnico que não conseguiu, no início do ano, segurar o rojão com o elenco, porque não conseguiu fazer o time jogar, não conseguiu fazer um planejamento e tudo mais, foi eliminado de 3 competições, a culpa é de quem colocou tudo isso e em meio também
de uma troca de pneus com o carro andando. Sim, mas quem E é foi a que diretoria do planeja um São Paulo? time que tem 14 modificações, A diretoria meu do Deus? São Paulo é onde eu quero chegar. Jesus me ajuda. Quem é que consegue É o planejar presidente time que veio com semana passada dizer que não tem culpa 14 alguma. negociações. Não dá pra culpar o Rogério Ceni nesse aspecto. Não estou Você só pode culpando culpar o Rogério. da distribuição Mas é isso, tática. mas eu quero chegar a isso. Você não pode chegar nesse ponto. Mas eu quero chegar onde você não está entendendo, Pascoal. Eu quero chegar lá. Chega Pra mim, logo, o erro é da diretoria do São Paulo, que apostou no conceito errado. Chega, até Chega lá, 3 meses, quer botar a chega, culpa né? nos diretores. É isso, é isso. A culpa é da diretoria. Vamos fazer o seguinte, tudo isso para falar é diretoria. Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir aí, ô Facincani, você falou do Dorival Júnior, vamos ouvir o que o Dorival Júnior falou ontem, depois da péssima estreia dele contra o Atlético Goianiense no Morumbi. Vamos ouvir o Dorival. Falar isso. Hã? É um momento complicado, é natural, gera uma insegurança muito grande e isso a gente sente. Os jogadores não conseguem construir com aquela naturalidade que deveria acontecer e mesmo no sentido de se defender, você acaba, de repente, proporcionando espaços aos adversários que são bem aproveitados. Conseguimos as vantagens e, infelizmente, sustentamos muito pouco tempo, tanto no primeiro gol quanto no segundo, essas mesmas vantagens. E isso daí foi um complicador, porque, em razão do esforço com que buscamos os gols e conseguimos fazê-los, acabamos dando a possibilidade ao adversário de alcançar uma recuperação.